A esperança para você. Seja muito bem-vindo, prezado amigo, para mais um estudo sobre esse tema, onde já abordamos diversos temas específicos a respeito de pessoas que estão achando que estão fora do alcance da graça de Deus. Nós já vimos que uma pessoa, enquanto está entre os vivos, ainda tem esperança. Falamos sobre a esperança do perdão dos mais diversos pecados diferentes. Falamos sobre a esperança para os homicidas, esperanças para quem cometeu aborto, esperança para quem no passado viveu na imoralidade sexual, esperança para vítimas de abuso sexual. E hoje temos mais um tema que deixa muitas pessoas em sérios conflitos. A esperança para você que está em conflito na questão do pecado contra o Espírito Santo. Mas antes disso, duas palavrinhas. Em primeiro lugar, eu não sou dono da verdade. Muitos textos bíblicos podem ser explicados de diversas formas diferentes. E nem sempre temos uma compreensão exata. Por isso vamos recorrer a pessoas que realmente pesquisaram profundamente essa questão. Em segundo lugar, não brinque com o pecado. Mesmo tendo nós enfatizado muito aqui a graça de Deus, o alcance do perdão de Deus para pecadores, nunca devemos pensar que podemos agora brincar com o pecado, porque tudo vai ser perdoado. Mas se você considera que é impossível obter perdão por ter pecado contra o Espírito Santo, podemos lhe afirmar com toda certeza a esperança para você. Duas passagens são usadas muito nesse sentido, e vamos ler em primeiro lugar Mateus capítulo 12, 31 e 32. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. E a outra passagem encontramos em Hebreus capítulo 6, versos 4 a 6, onde lemos: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. A Bíblia mostra que algumas pessoas estão literalmente brincando com o pecado. Lemos sobre isso em Judas, verso 4, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então, há pessoas que afirmam que podemos fazer qualquer coisa que queremos, porque a graça de Deus é abundante para tudo. A palavra dissolução significa viver somente para o prazer próprio, esbanjar a vida em prazeres tolos e perversos. No contexto daquelas duas passagens lidas, nós vemos que ambos os textos estão relacionados com a questão da rejeição de Jesus Cristo como Filho de Deus e Salvador da humanidade. Em Lucas 19:14, lemos as palavras de Jesus: mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Então, essa expressão, não queremos que este reine sobre nós, resume de uma forma muito clara a atitude das pessoas no tempo de Jesus, como também pessoas citadas em Hebreus. Mas como era possível o povo saber que Jesus realmente era o Messias prometido? Havia muitas pessoas que já haviam se declarado o Messias prometido e foram descartados por não preencherem os requisitos bíblicos registrados no Velho Testamento. Os rabinos haviam então elaborado uma teologia onde ficava estabelecido quais os critérios precisariam ser preenchidos para uma pessoa ser considerada o Messias.
Uma pessoa que nos ajuda muito na compreensão dessa situação é Arnold Fruchtenbaum. Ele é um dos maiores especialistas em teologia messiânica e fundador diretor da Ariel Ministries, uma organização que prioriza a evangelização de judeus em um esforço para trazê-los à visão de que Jesus é o Messias judeu. Então, esse homem pesquisou profundamente questões históricas e também a própria Bíblia para, então, entender quais eram os critérios para alguém poder ser declarado o Messias. E ele escreve, então, sobre os sinais messiânicos. Como as autoridades religiosas do judaísmo poderiam saber se Jesus era o Messias prometido? Um tempo antes da vinda de Jesus, os antigos rabis dividiram os milagres em duas categorias. A. Aqueles que qualquer homem podia realizar se fosse por Deus autorizado a realizá-los. E B, aqueles reservados apenas ao Messias. Como Jesus realizou ambos os tipos de milagres durante sua primeira vinda, as reações e resultados de tais feitos assumiram um tremendo significado. Então, havia alguns sinais que apenas o Messias poderia realizar. E se um homem viesse e realizasse esses sinais, isso seria então uma prova de que o Messias havia chegado. Vamos então para esses sinais. O primeiro milagre messiânico, a cura de um leproso. Desde o tempo intermédio entre a completação da lei mosaica e a primeira vinda de Jesus, não houve qualquer registro de algum judeu que tivesse sido curado da lepra. A cura da lepra de Miriam ocorreu antes da completação da lei. Naamã foi curado da lepra, mas era um gentil sírio e não um judeu. Jesus mesmo disse, e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Então Jesus mesmo indica que esses milagres não estavam acontecendo e, portanto, seria um sinal messiânico. A lepra era uma doença que tinha sido deixada fora das curas rabínicas. Não havia qualquer cura para a lepra. Apesar disso, as Escrituras, Levítico capítulo 14, capítulo 13 capítulo 14, davam ao sacerdote levítico instruções detalhadas quanto ao que deveriam fazer se um leproso fosse curado. No dia em que o leproso se aproximasse do sacerdócio e dissesse, eu era leproso, mas fui curado, o sacerdote deveria apresentar uma oferta inicial de 2 aves. Notamos, porém, que os sacerdotes nunca receberam qualquer instrução sobre procedimentos que deveriam ser adotados para a lepra ser curada. Era só uma questão de verificação se era lepra mesmo, ou então, no caso de uma cura, de proceder conforme a lei determinava. Quando um homem tiver na pele da sua carne inchação ou pústula, ou mancha lustrosa na pele da sua carne, como praga da lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E todos os dias em que a praga houver nele será imundo. Imundo está, habitará só, e sua habitação será fora do arraial. E será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial e o examinará, e eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, de pau de cedro e carmesim e isopo. Segundo o texto de Lucas 5, verso 12, o paciente, o leproso que veio para Jesus, estava cheio de lepra. Isso significa que a lepra estava no auge e que não demoraria muito tempo para ela tirar a vida a este homem. Este homem muito doente, cheio de lepra, veio a Jesus e disse, Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me.
O leproso reconheceu claramente a autoridade de Jesus como o Messias que tinha o poder para curar um leproso. A única questão da parte do leproso era a voluntariedade de Jesus para fazer. Nessa situação lemos que Jesus tocou o leproso e logo a lepra desapareceu dele. Lucas 5,13. Mas devemos notar cuidadosamente o que Jesus disse ao leproso para fazer, segundo Lucas 5, verso 14. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Essa frase é muito importante. Para que lhe sirva de testemunho. Testemunho de quê? De testemunho de que o Messias chegou. Porque nenhum outro podia fazer esse milagre. Só o Messias podia fazer milagre. E quando o sacerdote visse que um homem estava curado, ele saberia imediatamente que um sinal messiânico havia sido realizado. Então, havia duas fases de estudo. Em primeiro lugar, homens seriam enviados para observar aquele que poderia ser o Messias, e numa segunda etapa haveria a investigação com interrogatório e verificação da vida para confirmar se realmente esse homem era o Messias. Temos então a primeira fase da observação. Os representantes do cenário iriam observar os atos de Jesus. E nós lemos em Lucas 5,17, e aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, estavam ali os fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava sobre ele para curar. Nós temos aqui uma tremenda repercussão desse primeiro sinal messiânico. Poderiam enviar apenas uma pequena comissão, mas vieram de toda a Galileia, de toda a Judeia, de Jerusalém, homens de todo o cenário para observar. Será que o Messias realmente já veio? Eles sabiam que Jesus tinha curado um leproso. De acordo com seus próprios ensinos, apenas o Messias poderia curar um leproso. Se Jesus tinha curado o leproso, isso significaria podia significar muito bem que ele era o Messias. E nessas circunstâncias que todos se juntaram para investigar a Jesus. Pouco tempo depois, aconteceu o segundo milagre messiânico, a expulsão de um demônio mudo. Lemos em Mateus 12, 22, trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo curou que o cego e o mudo falava e via. Isto era novamente um sinal que os próprios sacerdotes diziam só o Messias poderia fazer. Eles também tinham rituais para expulsar demônios, mas esses rituais eram de uma forma diferente. Primeiro, o exorcista precisava estabelecer comunicação com o demônio, pois quando o demônio fala, ele usa as cordas vocais da pessoa em que ele habita. Em segundo lugar, após estabelecer comunicação com o demônio, o exorcista teria de descobrir o seu nome. Em terceiro lugar, após descobrir o nome do demônio, ele podia, pelo uso daquele nome, expulsar o demônio. Mas tudo isso era possível apenas se o endemoniado falasse. Mas temos aqui a situação de um endemoniado que não podia falar, portanto, não podia ser estabelecida uma comunicação com ele. No verso 23 do capítulo 12 de Mateus, nós notamos que isso levantou a exata pergunta entre as massas judaicas que o milagre pretendia levantar. E toda a multidão se admirava e dizia, não é este o Filho de Deus? Então a própria multidão estava reconhecendo que havia sido realizado um sinal messiânico, e a multidão começou a dizer, não é ele o Filho de Deus? Isso colocou as autoridades religiosas
numa situação muito delicada. Então, à luz desse segundo milagre messiânico e do questionamento das massas, os líderes judeus viram que era preciso fazer uma declaração pública sobre a sua decisão final a respeito das afirmações messiânicas de Jesus. Eles tinham duas opções. A primeira, declarar que ele era o Messias à luz de toda a evidência, pois já havia feito 2 sinais messiânicos. Ou a segunda, que era rejeitar suas afirmações messiânicas. Se eles assumissem a segunda opção e rejeitassem as suas afirmações messiânicas, também teriam de explicar às massas judaicas o motivo dele ser capaz de operar os exatos milagres que eles haviam dito que somente o Messias podia operar. Então, lemos em Mateus 12, 24, os fariseus escolheram a segunda opção. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa demônios, senão por Beelzebul, o príncipe dos demônios. Jesus mostrou a incoerência dessa afirmação. Ele disse: se eu expulso demônios pelo príncipe dos demônios de Beelzebul, então o reino dele é dividido. E como é que um reino dividido pode subsistir? E em nome de quem os vossos filhos então estão expulsando demônios? Era uma colocação totalmente incoerente. Nessa condenação, Jesus disse que essa geração era culpada de um pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Uma vez que esse pecado era exatamente imperdoável, o julgamento seria agora estabelecido sobre aquela geração. Um julgamento que não seria aliviado sob circunstância alguma. Ele veio 40 anos depois, no ano 70, com a destruição do templo em Jerusalém. O que é exatamente o pecado imperdoável dentro do contexto em que ele se encontra? Ele não é um pecado individual, mas um pecado nacional. Ele foi cometido pela geração dos judeus do tempo de Jesus e não pode ser aplicado às gerações seguintes dos judeus. O conteúdo do pecado imperdoável foi a rejeição nacional de Israel do Messias Jesus, enquanto ele estava presente com a afirmação de que ele estava possesso de demônio. Então, este é o pecado contra o Espírito Santo, cometido por uma geração, representada pela sua liderança, num tempo específico em que se tratava da questão receber ou rejeitar o Messias como sendo o enviado de Deus para o povo judeu. As pessoas daquele tempo poderiam e conseguiam escapar desse julgamento, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Também não é um pecado que possa ser cometido hoje. Nesse ponto, a Bíblia é muito clara. Independentemente do tipo de pecado que alguém comete hoje, todo pecado é perdoável. E todos os indivíduos que forem a Jesus, a Deus, através de Jesus, recebem o perdão dos pecados. Se alguém não crê em Jesus, comete o pecado imperdoável, admitindo que o Espírito Santo é mentiroso por testificar a divindade de Cristo. A natureza do pecado é irrelevante. Todo pecado é perdoável para o indivíduo que vai a Deus através de Jesus, o Messias. Mas para a nação como um todo, aquela geração particular, este é o único pecado que tornou-se imperdoável, porque rejeitaram a Jesus como o Messias enviado por Deus. E Jesus disse: os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui quem é maior do que Jonas. Então note esta geração. Também Mateus 12, 42, a rainha do sul se levantará no dia do juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis que aqui está quem é maior do que Salomão. Note mais uma vez
esta geração. Trata-se de um juízo bem claro contra aquela geração que rejeitou a Cristo como o Messias prometido. E Jesus conta então a história da casa que foi varrida. A casa vazia e varrida representa Israel, que fora batizada por João Batista em sinal de arrependimento, portanto varrida, mas a casa ficou vazia porque recusaram a Jesus como o seu Messias. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos pior do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem pior do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Note mais uma vez, a esta geração. Quando João Batista veio, vieram pessoas de toda a redondeza para serem batizados em arrependimento pelos pecados, mas quando Jesus se apresentou como Messias, com os sinais messiânicos, ele foi recusado. Então a casa ficou vazia, porque não receberam o seu Messias, então as consequências foram trágicas para aquela geração. A partir desse momento, uma mudança drástica no ministério de Jesus. O ensino dele passou de ser de ensino direto para parábolas. E juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, estando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábola, dizendo: eis que semeador saiu semear, e assim por diante. Então, note, em Mateus capítulo 12, temos a rejeição de Jesus como o Messias e, portanto, o pecado imperdoável. A partir de Mateus capítulo 13, Jesus mudou o discurso, ele começou a falar por meio de parábolas. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra segundo o que podiam compreender, e sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular ao seu discípulo. Por que ele fez isso? A Bíblia explica. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? E Jesus respondeu: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Então havia fechado um ciclo, uma oportunidade para aquela geração, e Jesus ensinou especialmente para aquelas pessoas que realmente queriam ser discípulos de Cristo. Temos então um terceiro sinal messiânico. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Havia uma crença, um ensino entre os judeus que quando uma criança nascesse cega, seria sempre uma consequência do pecado. Ou ela teria pecado já no ventre materno, chutando muito o ventre da mãe, ou seus pais teriam cometido algum pecado e então teriam sido punidos com o nascimento de um filho cego de nascença. Os fariseus, então, vendo a cura desse cego, começaram com interrogatórios. Eles queriam saber por que havia acontecido este milagre. Em primeiro lugar, eles interrogaram, então, ao próprio que fora curado. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Os fariseus interrogaram o que fora curado 2 vezes. Tentaram interrogar os pais também.
estavam em todo o capítulo 9 de João, tentando de alguma forma achar uma explicação para dizer perante o povo que Jesus não era o Messias prometido. Jesus já havia feito 2 sinais messiânicos, a cura de um leproso e depois também a cura de um homem endemoniado, mudo e cego. E agora esse terceiro sinal. Havia tido situações em que pessoas cegas foram curadas, mas nunca um cego de nascença havia sido curado. E o próprio cego de nascença aqui se defende dizendo que nunca, desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se isso não fosse de Deus, nada poderia fazer. Os fariseus, as autoridades, fizeram então graves ameaças e acabaram expulsando este do meio deles. Esse cego que foi curado, disse: se entre eles não fizesse, aliás, o próprio Jesus está dizendo, se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me odiaram a mim e a meu Pai. Então Jesus refere-se a esse ensino das autoridades religiosas. Eles falavam sempre sobre o Messias que ia fazer obras que nenhum outro tinha feito. Agora ele disse: se eu não tivesse feito esses sinais, vocês seriam inocentes, mas eu fiz e vocês não estão crendo. Em João capítulo 11, 45 e 54, lemos então sobre o sinédrio que se encontrou para deliberar sobre essa questão. E durante a deliberação, eles meramente levaram adiante a rejeição sobre o que ocorrera. Como resultado do segundo milagre messiânico, eles rejeitaram sua alegação messiânica. Agora, sua resposta para o milagre da ressurreição de Lázaro foi a sentença de morte para Jesus. Foi Caifás, o sumo sacerdote, que levou ao sinédrio à rejeição de Jesus, anunciando-o à morte. Nós lemos: depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos? Por conta esse homem fez muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele e virão os romanos e tirarmos o nosso lugar da nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, não considereis que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. E assim estava decretada a sentença da morte de Jesus. O pecado contra o Espírito Santo havia sido cometido pela liderança daquela geração. Aquela geração como tal não poderia ser salva, porém, judeus individualmente podiam ser salvos. O segundo texto que causa muita polêmica e muitos conflitos é Hebreus capítulo 6, versos 4 a 6. O texto afirma: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. A carta aos Hebreus coloca em evidência a excelência de Cristo sobre todo o sistema do Velho Testamento. Podemos colocar como título: Jesus é melhor. É melhor do que os anjos, é melhor do que o sacerdócio do Velho Testamento, melhor do que o templo do Velho Testamento, melhor do que o sacrifício do Velho Testamento. Jesus é melhor do que tudo. Havia uma nostalgia entre os hebreus, os rituais e cerimônias do Antigo Testamento, comparados à simplicidade do culto a Deus da Nova Aliança. Então, a carta aos Hebreus está endereçada a judeus que estavam sendo importunados para um retorno à velha aliança. E estas expressões
estão diretamente relacionados ao judaísmo e não podemos aplicar a nós tudo que está escrito. Então, quando ele fala sobre esta geração, era aquela geração que estava crendo que podia ser salvo por rituais próprios do sacerdócio levítico. Em comparação, temos então os que creram nele, e também a carta dos Hebreus fala, mas vós, porém. Então, aqueles que queriam voltar para a velha aliança, e vós, os membros da igreja. Lemos, por exemplo, a respeito de Pedro, quando Jesus estava sendo julgado e Pedro estava sendo inquirido sobre a sua participação no grupo de apóstolos. O texto então nos afirma, então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Bom, se nós queremos pensar em uma pessoa que recaiu, sem dúvida temos aqui um exemplo de um homem que deu um exemplo terrível sobre a sua rejeição de Jesus Cristo, pelo menos em palavras. Ele praguejou, amaldiçoou e jurou e disse, eu não conheço esse homem. Poderia um homem desse ainda continuar sendo visto como salvo e até continuar sendo visto como alguém que poderia pregar o evangelho? Mas o que aconteceu 40 dias depois? E disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Então temos aqui um homem que poderíamos dizer, alguém que recaiu, alguém que negou a sua fé, mas uma restauração completa não somente da sua comunhão com Deus, mas também uma restauração ao ministério, onde ele se tornou grande servo de Deus. Temos outros exemplos. O próprio apóstolo Paulo estava perseguindo a Cristo e foi chamado para a pregação do Evangelho. Isso nos mostra, portanto, que não é por um fracasso, não é por uma negação eventual que a pessoa deixa de ser participante da graça de Deus. Era uma situação específica daquela época entre judeus que precisavam escolher entre a velha aliança e a salvação através de Cristo Jesus. A Bíblia diz, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Propiciação quer dizer, o preço para aplacar a ira de Deus já foi pago. E quando Jesus estava morrendo lá na cruz, ele usou as palavras, está consumado, o tetelestai, quer dizer, o preço foi completamente pago pelos pecados do mundo inteiro. E também qualquer pecado que você possa ter cometido, tudo estava incluído nesse sacrifício de Cristo. Portanto, ninguém deve pensar que já não pode ser beneficiado pela graça de Deus. Pelo contrário, Deus é longânimo, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Então, não ande preocupado com a questão de blasfêmia do Espírito Santo, com a questão de recaídas na sua vida. Confie plenamente na graça de Deus. Nós temos um sacerdote que é um como nós. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Chegamos, pois, com confiança ao trono de graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça para tempo oportuno. É o inimigo que quer importunar a pessoa por causa de seus fracassos, querendo dessa forma impedir que a pessoa tenha uma vida de plena comunhão com Deus. Mas você, sim, com toda certeza, com base na Bíblia, podemos dizer, você pode ser perdoada, pode ser restaurado na sua comunhão com Deus e desfrutar todas as bênçãos da comunhão com o Senhor. Se você considera que é impossível ter o perdão por ter pecado contra o Espírito Santo, há esperança
para você. Confie no Senhor, entregue-se a Ele e desfrute da maravilhosa graça de Deus. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Que Deus te abençoe na meditação sobre a sua palavra. Muito obrigado por ter assistido mais esse estudo e que Deus o use na sua obra. Amém.